Bom, vamos continuar então com o assunto de termoquímica. E agora eu vou falar um pouco sobre a entalpia. O que é entalpia primeiro? Então, entalpia é uma grandeza. Então, se é uma grandeza, consegue medir uma certa quantidade de calor, que é o que a gente vai estudar aqui nas reações químicas. Então, a quantidade de calor liberada e absorvida durante a reação química, ela é chamada então de entalpia. E para representá-la, nós utilizaremos então a letra H maiúscula, tá? Então, o H sozinho significa entalpia. As reações, elas vão acontecer em sistemas abertos. Então, por isso que nós vamos ter que utilizar essa grandeza entalpia. De onde que ela veio? Surgiu do nada? Não. Tudo tem a ver com o primeiro princípio da termodinâmica, da conservação de energia, que vocês vão estudar lá na física, tá bom? Mas o que você deve saber, então, agora, é que entalpia é uma grandeza que vai medir a quantidade de calor nas reações químicas. E para medir essa quantidade de calor, nós vamos utilizar então a variação de entalpia, que é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida pela reação, a pressão constante, tá? Então, o que nós vamos calcular aqui nas reações químicas é uma variação de calor. Nós não vamos saber a quantidade de energia só no início da reação, ou só no final da reação, ou só no meio da reação. Não. Nós vamos saber a quantidade de energia envolvida durante todo o processo da reação química. Por isso que vai ser chamado de variação de entalpia, representado com ΔH, tá bom? E agora, nós vamos verificar como que essa variação de entalpia, esse ΔH, vai variar nos dois tipos de reações que eu ensinei para vocês no último vídeo, sobre o conceito de reação exotérmica e endotérmica. Vamos começar, então, com as reações exotérmicas, aquelas reações que liberam energia, que quando você está próximo a uma reação desse jeito, com essas características, você vai sentir, então, a sensação térmica de quente, vai ficar com calor, tá? E lembrar sempre, então, do exemplo que eu falei, que é para você lembrar, que é a reação de combustão. Então, agora, vamos analisar, então, esse gráfico aqui, que é sobre uma reação de entalpia, uma reação exotérmica, desculpe. Então, nós temos aqui, ó, esse gráfico em que no eixo Y nós temos a entalpia e no eixo X o que a gente chama de caminho da reação aí, que é o percurso que ela vai ocorrer. Os nossos reagentes são carbono e o gás oxigênio. E vai acontecer a formação do CO2 mais o calor que vai ser liberado nesse processo da reação exotérmica. A entalpia, ou seja, a energia dos reagentes, começa aí, ó, nessa entalpia inicial, tá? Lá onde está escrito reagentes, como vocês podem ver aí no gráfico. E depois nós temos a entalpia final, onde tem lá o produto, que é o CO2. A variação... A minha máquina. Bom, a variação de energia, que acontece aí essa setinha para baixo, vai indicar então tanto de energia que foi liberada ou absorvida nessa reação, tá? Ela tá partindo aí da entalpia dos reagentes para a entalpia dos produtos, e aí nós conseguimos então calcular esse ΔH, que será calculado como sendo a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, tá? Como que você vai fazer a continha? Super simples. Então, você vai analisar aí no gráfico o valor da entalpia do produto menos a entalpia do reagente.
Como nós podemos então observar aí no gráfico que a entalpia do produto tem um valor menor do que a entalpia do reagente, então na hora que a gente vai substituir na fórmula do ΔH, que é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, nós vamos encontrar um sinal negativo na resposta, tá? Ah, mas esse sinal negativo significa o quê? Que tá perdendo energia, que é o quê? Sim, o sinal negativo, ele vai significar apenas que é uma reação que acontece com liberação de energia, tá? E vai liberar o valor aí que você vai obter com o cálculo. Por exemplo, vamos inventar um valor aí. Se essa entalpia dos produtos fosse no valor de 20, menos essa energia dos reagentes que fosse aí no valor de 50. Então, ficaria 20 menos 50, daria menos 30, não é? Então, como que você vai interpretar esse resultado? O menos significa que está liberando energia. E quanto de energia que está sendo liberado? 30 joules ou calorias, tá? Nós podemos utilizar as duas unidades. Então, meninos, o gráfico, ele vai mostrar para você se é uma reação exotérmica ou endotérmica. Sempre que tiver o produto embaixo, tá? A reação será, então, exotérmica. Super simples, né? Agora, vamos, então, para o gráfico da reação endotérmica, aquela reação que absorve energia do meio. Então, se você tá segurando um potinho e dentro desse pote está acontecendo uma reação endotérmica, você vai segurar ele e a sensação térmica que você vai sentir é de frio, porque ela vai absorver todo o calor ali ao redor do recipiente, tá? Como que vai ficar os dados dessa reação na forma de um gráfico? Então, acompanhe comigo. Nós vamos ter, então, aqui esse gráfico, onde no eixo Y nós temos a entalpia e no eixo X o caminho da reação, tá? O produto agora vai ficar em cima com um valor maior do que o valor do reagente. E na hora que nós vamos aplicar na fórmula da variação, lembrando que a variação da entalpia é o produto menos o reagente, nós vamos obter um valor agora positivo. Então, esse valor positivo significa que está absorvendo energia, tá? O mais significa só que a reação é uma reação endotérmica e o valor obtido será o valor referente à quantidade de calor que foi absorvida durante essa reação, tá? Vocês podem verificar que tem uma seta indo do reagente para o produto, só para indicar, então, que é uma reação endotérmica.